Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos! Paz, saúde e prosperidade para você. Eu sou o pastor Edson Nogueira, sempre com vocês aqui nessas manhãs especiais. Espero que você tenha um dia de excelência, porque eu creio que Deus vai nos abençoar e vai nos dar sabedoria e capacidade para realizar o que temos que realizar hoje. Então, se você já me ouve logo pela manhã, aproveita bem o dia e que a bênção do Deus Pai, em nome de Jesus, seja sobre você, a sua casa, a sua família e o seu trabalho e os seus negócios. Vamos falar já do assunto. Iniciamos ontem um pouco sobre a questão da sabedoria e vamos falar durante essa semana alguns conselhos importantes para uma vida bem-sucedida. E eu quero aqui agradecer a todos vocês que têm sido sábios em investir uma semente financeira em nosso ministério. Acredito eu que quem nos ouve e tem entendido este projeto e tem abençoado o nosso ministério é uma pessoa sábia também. Então, parabéns a você que já tomou essa atitude de plantar uma semente financeira. Se você pode nos ajudar e quer fazer parte dos semeadores do nosso ministério, que nós chamamos os agentes de Deus, você pode nos abençoar. No final aqui da palavra, nós oramos e depois tem uma vinheta com a conta bancária. Anota aí e nos abençoe aí, que eu tenho certeza que Deus vai te recompensar. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria e tem que ser algo espontâneo, voluntário. Se você tem esse chamado, junte-se a nós e seja bem-sucedido. E um grande abraço a todos os ouvintes. Muito bem, gente, vamos entrar no assunto aqui. Eu quero dar prosseguimento, que aqui é uma série de palavras e eu gosto, tem semana que eu começo um assunto e vou nele durante toda a semana. É o caso dessa semana também, né? É o seguinte, Deus está tentando comunicar-se com elas por meio da voz da sabedoria. Mas só são capazes de ouvir uma porção de ruídos confusos e vozes insensatas, que as afastam cada vez mais da verdade. Mesmo sem nossos equipamentos modernos de produzir barulho, o povo de Israel tinha um problema parecido quando Salomão escreveu seus conselhos, pois de fato não há nada de novo debaixo do sol. Deus falava ao povo no tempo de Salomão, mas ele não ouvia. Preste atenção nessas instruções aqui. Nem todos os provérbios de inspiração humana são corretos. E vários deles se contradizem. Mas podemos confiar nos conselhos de Salomão no livro de Provérbios. Vou falar aqui algumas frases. Olhe antes de saltar. Aconselha a prudência. Enquanto o ditado, quem pensa muito não age. Adverte para o perigo de perder-se boas oportunidades. Qual desses ditados devemos seguir? Quanto mais mãos, menos trabalho. É uma contradição de ajuda demais atrapalha. Os provérbios das Escrituras, porém, são coerentes entre si com o padrão geral da verdade divina revelada na Bíblia. Além disso, os filhos de Deus têm o Espírito Santo para guiá-los em sua busca pela sabedoria de Deus em sua palavra, pois o Espírito Santo é o Espírito de sabedoria. Está escrito Isaías 11, verso 2 e Efésios 1, 17. Ainda resta uma pergunta importante a ser respondida. Por que Salomão usou provérbios e não algum outro tipo de recurso literário ao registrar essas verdades divinas? Não se esqueça de que, com exceção de reis, profetas e sacerdotes, os adultos israelitas, de modo geral,
não possuíam cópias de seus livros sagrados e dependiam da memória para meditar sobre a palavra de Deus e discuti-la. Deuteronômio 6, do 1 ao 9. Se Salomão tivesse escrito um longo texto expositivo sobre o orgulho, poucas pessoas se lembrariam dele. Assim, em vez disso, optou por escrever um provérbio. Olha só que lindo esse. Provérbios 16, verso 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. O original hebraico tem apenas 7 palavras, e até mesmo uma criança pode memorizar 7 palavras. Uma vez que os provérbios são curtos e expressivos, eles também são fáceis de memorizar, de recordar e compartilhar. Os cristãos que aprenderem os provérbios mais relevantes de Salomão terão à sua disposição a sabedoria necessária para tomar decisões corretas a cada dia. As verdades encontradas em cada um deles tratam de todas as áreas importantes da vida. Por exemplo, como adquirir e usar as riquezas, fazer e manter amizades, edificar um lar feliz, evitar a tentação e os aborrecimentos, controlar os sentimentos, disciplinar a língua e construir um caráter piedoso. Então, meu querido e minha querida ouvinte, ter sabedoria, então, significa demonstrar o caráter de Deus nas muitas questões práticas da vida. Então, vamos demonstrar esse caráter no nosso dia a dia, tomando as mais sábias decisões nas áreas que veremos a seguir durante essa semana. Vamos aplicar aqui alguns conselhos. Isso mesmo, tem tantos conselhos, mas eu separei aqui alguns conselhos para nós que vão nos fazer bem-sucedidos em tudo o que fizermos. Vamos lá então. Provérbios 4, verso 24. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. No versículo que eu li agora, encontramos 2 preciosos conselhos que nunca foram tão atuais como a presente época. Aqui imaginamos Salomão fazendo esta pergunta: o que sairá de nossos lábios? Tudo o que se encontra no coração acaba saindo pela boca. Diz Mateus 12, verso 33 e 34. Os filhos de Deus devem cuidar, para ter uma linguagem sã e irrepreensível. Uma palavra sempre agradável, temperada com sal, diz Colossenses 4, 6. Ao ouvir seus oradores, os romanos antigos sorriam uns para os outros e diziam: ouça com certa reserva, com certa preocupação. No entanto, os cristãos devem colocar o sal em seu discurso e manter suas palavras puras e honestas. Todo o livro de Provérbios fala muita coisa sobre nosso discurso e o termo boca é usado mais de 50 vezes, enquanto lábios aparece mais de 40 vezes na maioria das traduções desse livro. Interessante que, dentre outras coisas, Salomão nos adverte sobre os lábios perversos, os lábios mentirosos, os lábios bajuladores, os lábios enganadores, os lábios indisciplinados. Olha o que diz Provérbios 13, 3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem
perturbação. Então, vamos ver aqui, detalhadamente, vamos assim dizer, cada um desses conselhos que Salomão nos deixou acerca dos lábios. Primeiro, ele diz: desvia de ti a tortuosidade da boca. É interessante notar que nesse versículo é destacada uma das coisas que mais aborrecem o Senhor, ou seja, a Deus, a mentira. A mentira. A mentira é maligna, né? Aliás, Jesus disse que o pai da mentira é o diabo, né? Então, quem vive mentindo não é filho de Deus, provavelmente, né? O livro de Provérbios nos adverte do seguinte: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Provérbios 6, 16 a 19. A gente percebe, gente, que nessa lista de 7 coisas que aborrecem ao Senhor, 3 são os pecados da língua. Deus odeia a mentira. O mentiroso será castigado por ele. No Salmo 7, do 12 ao 16, tem ali algumas informações. Muitas pessoas confiam na mentira, achando-se capazes de enganar o mundo e até o próprio Deus. Na sua arrogância, elas não confiam no Senhor. O servo de Deus abandona a mentira e busca a sua lei, diz a palavra de Deus. Da mesma maneira que Deus aborrece a mentira, a pessoa justa também a aborrece. Está escrito em Provérbios 13, verso 5. Então preste atenção. A mentira é algo muito triste. E eu já disse e vou repetir, pois o pai da mentira é o próprio diabo. Está escrito em João, capítulo 8, verso 44. Uma pessoa que se acostuma a viver de mentiras só pode viver uma vida muito triste, pois faz do irreal e do fantasioso uma maneira de mascarar a dura realidade que às vezes não quer enfrentar. Existem também aquelas pessoas que mentem para prejudicar outras, levando boatos, fofocas, maledicências, que só trazem dor e sofrimento. Eu posso afirmar para vocês, Deus odeia a língua mentirosa. Veja que a Bíblia não diz que o Senhor odeia o mentiroso, pois sabemos que Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Olha que interessante, a língua mentirosa de Ananias e Safira. Deus amado e querido, quero te agradecer por mais um momento de reflexão e eu espero, Deus, que essas palavras estejam sendo entendidas, compreendidas do outro lado, pelo ouvido do nosso ouvinte. Abençoa a vida deles, dos homens, das mulheres, dos jovens, das crianças, da família querida, Pai. Nos livra de todo mal, Senhor. Renova nossas forças e que sejamos verdadeiros em nossas ações, atitudes e comportamento, conosco, com a família e com o próximo, e principalmente com o Senhor, o Deus da verdade. Deus, em nome de Jesus, proteja essa família, livra-os de todo mal, repreenda a doença, a enfermidade, a tristeza, o desânimo, a angústia, a ansiedade, todo sentimento negativo, bata em retirada agora em nome de Jesus. Que a paz que vem de Deus reine no coração de cada um que me ouviu neste momento e que está ouvindo esta prece, sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.